Oi, gente. Luísa Dibble da Céu Azul falando aqui. Hoje eu vou testar um novo formato de vídeo. Não sei se vai funcionar, quero muito feedback de vocês depois, mas estamos, né, nessa coisa de tentar se reinventar para o online. Então, eu queria esse vídeo ele para fazer um feedback de um trabalho que eu realizei já há um tempo, em 2016, foi um dos meus primeiros trabalhos assim mais sérios. E aí eu resolvi pegar ele e falar como eu faria diferente hoje em dia, mostrar os erros e os acertos, o que eu acho que funciona e o que não funciona. E é isso, vamos tentar, né? Então, assim, o que eu fiz? Esse trabalho eu já tenho, né, a impressão dele, porque é um curso da Perestroika, e chama Fractal, Novos Protagonistas da Comunicação, e eu participei de todas as aulas, e aí eu fui anotando tudo que os professores iam falando, né? Esse aqui é só uma introdução, então nem vou começar por ele, vou fazer essa primeira aula, ver se vai funcionar, e aí depois eu faço de outros trabalhos, ou de mais aulas desse curso, enfim. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho impressão e botei um papel vegetal em cima para poder pontuar as coisas, né, que eu acho que não estão legais ou que estão legais. O meu celular tá um pouquinho torto, não tá, assim, de qualquer modo, o que eu fiz aqui tá meio torto, tá? Então eu quero demonstrar isso para vocês. Deixa eu pegar uma régua, peraí. Esqueci de pegar a régua antes, gente. Deu. E buenas, vamos começar aqui, vamos ver se vai dar certo essa gambiarra, gente. Eu peguei até aqui umas canetas para testar, porque eu sei, essa aqui, que é da Faber-Castell, é um estúdio que eu gosto bastante, porque tem várias cores bonitas e tal, e a ponta dele é legal porque é uma ponta que não é bem chanfrada, né? Ela tem dá para fazer traço fino, traço grosso. Só que, como ela é base água, eu acho que ela vai dar uma borrada, então eu nem vou usar ela, mas eu só trouxe aqui até para mostrar para vocês. Então eu vou usar essa outra aqui, que eu não gosto muito, tá? Que é da Bismarck, marca Dubo, mas ela é chanfrada de um lado e pequenininha do outro. Eu vou usar esse lado pequenininho. Eu comprei essa aqui porque eu gostei dessa cor especificamente, queria usar essa cor num trabalho, então eu acabei comprando ela. Mas não recomendo não, tá? Eu não gostei muito, ela acaba muito rápido e ela é base álcool, então ela tem essa cobertura bem forte, né? Mas acho que para pintar não é tão necessário quanto o que é o preto. Eu geralmente faço isso, combino base álcool e água, usando o preto base álcool e a cor base água. Então, eu gosto de fazer desse jeito. Bom, então, caiu o negócio, não tem problema. O que eu fiz aqui, né? Deixa eu botar aqui mais para baixo. Deu. Aqui vocês veem que tem o nome do curso, tá? E aí, na introdução, eles falaram o que é esse curso. Eu, tipo, criei uma iconografia, tá? Para esse... para falar sobre o que é o curso, né? Então, eles tinham essa visão da comunicação, então eles queriam compartilhar com os alunos essa visão, queriam falar sobre processos e ferramentas. Então eu resolvi resgatar isso logo do início para deixar isso claro, mas eu não achei que ficou muito bom e achei que ficou desnecessário colocar isso aqui no início novamente, já que eu já tinha colocado na página anterior, então acho que não fez muito sentido fazer isso aqui, tá? E aí o título desse jeito é como realmente o cliente tinha pedido. Ele tinha pedido para colocar o nome do curso, a data e o nome do professor. E aí aqui eu coloquei parte 1, parte 2, porque eram aulas de mais ou menos umas 3 horas e tinha muito, muito, muito conteúdo. Eu acabei fazendo nesse trabalho, como eu estava ansiosa aí no início e tudo mais, vocês vão ver que são muitas páginas. Eu nem acho que faça tanto sentido fazer desse jeito de muitas páginas
para uma aula. Hoje em dia eu recomendo 1 hora de palestra, um painel. Eu acho que fica bem diagramado e tal. Vocês vão ver também que aqui não tem tanta informação, então acaba que esse processo aqui que eu estava fazendo em 2016, eu fazia quase que direto a caneta no painel, e por isso que ele não está tão bem diagramado, porque depois eu passei a utilizar realmente o lápis e depois passar a caneta para eu poder diagramar melhor, e aí o que acabou acontecendo é que tem mais informações no painel, mas ele está mais bem diagramado, né? Então, as coisas estão mais bem encaixadas e tal. Uma coisa até que a Mari, que trabalha com a gente direto, a Mari Ferreira, também é facilitadora gráfica, falou que trabalhar com facilitação gráfica é tipo Tetris. Então, tu está sempre ali tentando encaixar umas coisinhas ou outra. Então, a diagramação é uma parte muito importante, né, desse trabalho, para que as informações fiquem de um jeito que seja fácil de ler, que dê vontade de ler, né? Então, isso eu acho que é uma das coisas bem difíceis e que tem que ficar atento. Bom, então isso aqui eu já teria feito diferente hoje em dia, não faria, não ocuparia esse espaço para colocar uma coisa que já tinha sido colocada na página anterior. E aí aqui foi a primeira coisa que ele falou em relação à aula, né? Então, como a comunicação pode dialogar com o espírito do nosso tempo. Era isso aqui que ele queria, é o mood inicial da palestra dele. Eu geralmente coloco a primeira parte que eu encaixo aqui, né? Trazendo, então, o que é a parte principal que o palestrante está falando. E aí, hoje em dia, eu geralmente coloco essa frase e mais um ícone, né? Um desenho, uma coisa que represente isso visualmente para chamar bastante atenção. E aí, aqui eu só escrevi. Aí, eu acabei fazendo a minha diagramação, ela tá meio que assim, tá? Eu não lembro direito, mas assim, eu me lembro que eu fazia daqui para cá, e aí meio que isso aqui tem conexão com isso aqui, né? Então, aqui ele fala pesquisador de cultura contemporânea, então o que ele é, né? Eu acabei pegando o pesquisador e fiz a lupa e tal. Eu acho que tá meio óbvio, não sei se tá tão maneiro isso aqui. Aí ele falou sobre onde ele já trabalhou, na Box 1824 e na Artkin. Então, hoje em dia também, quando o palestrante começa a falar muito sobre o currículo dele, eu nem anoto muito, sabe, gente? Porque eu acho que o que é interessante de falar sobre o currículo ou sobre a história do palestrante são os insights a respeito disso. Eu fico imaginando assim, pelo que eu já conversei com plateia e tudo mais, e com o cliente, a pessoa está lá vendo uma palestra. Aí ela procura o nome do palestrante, ela consegue achar essas informações de onde ele trabalhou, né? Então eu não preciso botar isso aqui no painel, ele ocupa um espaço desnecessário, assim, sabe? Então é mais legal, na minha opinião, quando a pessoa começa a falar sobre a história dela, sobre onde ela já trabalhou, sobre a vida dela mesmo, é melhor pegar os insights a respeito disso que tenham a ver com o tema. Então, tu tem que prestar atenção de uma maneira diferente. Não é assim, ouviu, anotou. Não, tu ouve, espera ele falar, entende o que ele está comunicando ali, e aí pega os insights a respeito disso, tá? Então, que é o que eu fiz aqui do lado. Então, o que ele falou? Ele disse que trabalhou nisso aqui, e aí disse que a partir disso ele conseguia pesquisar o presente, traduzir o que é novo e criar o futuro. Então, isso eu achei que fez sentido, né? E aí eu usei uma flecha, a gente fala também bastante dos conectores, né? Então, flechas, esses boxezinhos, essas nuvenzinhas, elas ajudam de alguma maneira a tu organizar melhor a tua diagramação no painel, né? Eu até puxei também uma flechinha para baixo, porque ainda que ele fala que o que é essa empresa, né? A Box 1824, que analisa conteúdo e amplia a mensagem. Eu também acho que hoje em dia eu não colocaria isso aqui, mas isso aqui acho que tá ok. E aí o que eu tentei fazer aqui do lado foi criar tipo 3 iconezinhos que falasse sobre essa frase. Como eu já usei a lupa aqui, eu estou usando a lupa aqui de novo. Achei que o que acaba acontecendo muitas vezes, né, gente? Como eu não tinha tanto repertório de desenho nessa época, ele estava falando sobre pesquisa. E aí pesquisa tem a ver com lupa. Então eu usei a lupa várias vezes. Acho que não foi muito criativo da minha parte, mas tudo bem.
Então eu já tinha usado a lupa aqui, daí usei a lupa aqui de novo porque ele também falou de pesquisa. Então botei pesquisar o presente, lupa, traduzir o que é novo, aí eu fiz esse balãozinho, né? E criar o futuro. Depois até tem um outro vídeo que a gente fez falando sobre repertório visual, e algumas pessoas que trabalham com o futuro já me deram um feedback de que usar a bola de cristal não é uma boa, porque eles se sentem de alguma maneira um pouco ofendidos. Não é todo mundo, né, gente? Óbvio, mas assim, o que já me falaram foi isso, que o trabalho do futurista não tem a ver com tu tentar adivinhar o futuro como se fosse uma bola de cristal, tem todo um projeto, tem um estudo por trás, e aí se eu desenhar uma bola de cristal vai ficar parecendo que a pessoa está chutando, e não é nada disso, é muito baseado em estudos e tudo mais. Então isso eu só fui pegando com o tempo, a partir do momento que eu fui tendo mais contato com esse conteúdo. Por isso que eu digo que é importante vocês, quando forem fazer um trabalho, né, de facilitação visual, um painel, estudar um pouco o que é que vai ser falado ali, para não desenhar símbolos que não necessariamente têm a ver com aquilo, né? Tipo assim, vou falar de futuro, óbvio, bola de cristal, mas não tem a ver, entendeu? Não, talvez isso não conecte tão bem com o público ou com a pessoa que está falando. Então, só para dar mais um exemplo claro aqui. Aí ele fala de novo aqui de pesquisa, né, que eles fazem, que é justamente destrinchar como isso acontece, então pesquisa de tendência, de campo e de comunicação. Aí tem essa coisa do driver, eu achei que ficou de alguma maneira ok, esse pesquisa, ao invés de eu escrever pesquisa de tendência e de campo e de comunicação, tu coloca só o pesquisa e fala das três coisas que ele está enfim, falando ali, né? E aí uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que nessa época eu usava bastante a letra caixa alta, né, que é caps lock, enfim, as coisas escritas assim, tudo com letra maiúscula e letra minúscula. Hoje em dia, eu uso só letra maiúscula. Por que eu gosto de usar mais a letra maiúscula? Porque a minha letra minúscula, e eu acho que, né, a maioria, ela tem muitos detalhes, e aí cada pessoa escreve, por exemplo, o A de um jeito. Tem gente que escreve A assim, tem gente que escreve A assim, tem gente que... Enfim, e eu acho que tem mais chance de dar problema e de não ter uma leitura tão boa quanto a caixa alta, quanto a letra, tudo em letra maiúscula. Então eu prefiro, hoje em dia eu adotei isso, eu só escrevo em letra maiúscula nos painéis, porque eu acho que dá mais clareza na hora de escrever do que fazer caixa alta, caixa baixa, né, letra maiúscula, minúscula, eu acho que não funciona tão bem. Mas isso é a minha opinião pessoal, uma questão de estilo, e vocês podem escolher se a letra de vocês... Porque a minha letra de letra minúscula não é tão boa, e na hora de eu escrever rápido, ela sai toda meio estranha, então eu prefiro realmente fazer tudo em letra maiúscula. Bom, aí depois, então vocês estão vendo que a ordem do painel, ela está sendo meio que assim, né? Aí, porque isso aqui tem a ver com essa parte, eu até botei, né, a flecha aqui, e aí aqui eu começo a falar, então, driver, mudança, macro tendências. Eu acho que isso aqui não está muito bem explicado, assim, sabe? Claro que para quem estava na aula vai se lembrar, mas para quem estava na aula não está bem explicado isso aqui. Então, pesquisa, estou entendendo que o que ele faz? Pesquisa do presente, traduz o que é novo e cria o futuro. Beleza. Que pesquisas são essas? De tendência, de campo e de comunicação. Aí tem esse driver que tem a ver com a mudança, então é o que proporciona a mudança, e aí tem 1, 2, 3 macro tendências. Isso aqui, não entendi nada. Eu estava na aula, não lembro mais, não sei o que isso aqui quer dizer. Enfim, são termos jogados, entendeu? Ok, mas não tá bom. E aí aqui, aí ele fala, eu botei aqui, né, metodologia residual, dominante, emergente, tendências de fato. Vai além da cor do batom. Daí aqui ele está explicando que as tendências, elas têm uma
um nível de profundidade, né? Então, eu sempre gosto de usar essas frases de efeito, tá? Quando o palestrante fala sobre isso, eu na hora anoto e desenho, porque geralmente elas têm um impacto muito grande em termos textuais, né, de linguagem, e também visualmente falando, simbolicamente falando. Então, o que ele está dizendo aqui é, para pensar o futuro, ele não está simplesmente olhando qual é a cor do batom da moda, ele está se aprofundando nessas tendências, nesses sinais de mudança e tudo mais. Então, eu achei que ficou ok isso aqui. Que é o que ele fala aqui do lado, que são as tendências de fato, né? Então, aqui eu coloco uma explicação mais lógica e aqui uma explicação mais de efeito para complementar essa mensagem. O que mais? Aí aqui tem isso das micro, tem as macro e as micro tendências, então é interessante porque de alguma maneira a pessoa que está depois vendo entende que tem a macro e a micro, ok? E aí a macro tem a ver com uma coisa global, então ok desenhar isso aqui. Daí o que são as tendências, né? Que eu estou entendendo que o que eu fiz aqui? Eu sublinhei o tendências, botei umas flechas e botei essa outra flecha e falei expressões locais. Aí, por exemplo, aqui ele não sabia fazer lettering tão bem, né? Então, o X é uma letra que eu acho difícil de fazer em lettering até hoje. Então, aqui tu vê que eu botei, assim, todo meio horrível esse X, tá muito feio. Mas, enfim, expressões locais. Então, tendências tem conexão com expressões locais. Aí ele faz uma parte que é como se tivesse, assim, daqui para baixo uma outra coisa, né? Então, fim da norma. Morte da idade, da renda e do gênero. Isso aqui tem muita conexão com quem estava lá, porque todo mundo que trabalha com comunicação, com pesquisa e tal, usa isso como um embasamento muito forte na hora de trabalhar pesquisa, idade, renda e gênero. E ele falou que isso acabou, que não é mais para se basear nisso. Então, aí fim da norma, fim dos estereótipos, né? Pesquisa demográfica é insuficiente. Então, eu achei que essa parte aqui está bem boa em relação a passar uma mensagem. Geração barra ou, do ou para o e. Então, geração barra tem a ver com eu não sou só isso, eu não sou isso ou aquilo, eu sou isso e isso e isso e isso e isso, entendeu? Então, achei que ficou ok essa parte aqui. E aí, o negócio dos estereótipos, o que eu tentei desenhar aqui, que eu achei que não ficou tão bem executado, nessa época também eu não sabia desenhar o boneco estrela tão bem. Tu vê que isso eu acho que é interessante de falar. Hoje em dia, o que eu faço é primeiro a cabeça do bicho, tá? Deixa eu botar mais pra cá. E depois o corpo, que eu acho que dá mais chance de dar certo. Se tu faz tudo junto, tem mais chance de dar errado. Eu acho, tá? Assim, me parece que desse jeito fica mais harmônico, visualmente falando, porque tem um espaço vazio aqui dentro muito grande, e eu acho que assim marca bem o que é cabeça e o que é corpo, e eu acho que fica mais bonito esteticamente falando. Não tenho mais desenhado o boneco desse jeito. Mas a ideia que eu queria desenhar aqui embaixo era como se fosse assim, um médico e aqui, tipo, um médico cervejeiro, um cara que trabalha no corporativo com a gravatinha e é pintor, ou então um artista que também é motorista. E aí eu fiz, só que tá muito pequeno isso aqui, entendeu? Então achei que não ficou muito bem executado. Aqui, histórias e perfis únicos, diferentes e complementares com diferentes idades. Aí esse youth mode é um termo que ele utilizou lá. Bom, então, isso foi a primeira análise do primeiro painel que eu tinha feito dessa aula aqui. Aí, reparem novamente que aqui embaixo eu fiz o site da empresa que estava fazendo o curso, mais o meu site. Por que eu botei os dois? Porque eu achei... O que acabou acontecendo aqui? São vários stakeholders, né, que a gente está falando dentro desse trabalho aqui. Então, quem está produzindo o conteúdo é uma pessoa, que é o professor, que foi chamado pela empresa, que é o EduBiz. Então, o professor é o EduBiz. Quem está dando o curso é a Perestroika. E quem está fazendo o painel é a Luísa Dibble.
Na época eu só assinava como Luiza Dibo, ainda não existia Céu Azul. Então, eu quis dar um nível de... Se eu não tivesse colocado a perestroika aqui, eu ia estar falando o nome do curso aqui em cima e o nome do professor, mas eu ia estar falando da empresa que fez isso. E, poxa, a empresa que está promovendo isso tudo tem que estar em destaque. Por isso, eu botei o site da perestroika, porque, de alguma maneira, eu ajudo a comunicar o meu cliente. Então, é importante ter esse nível de profissionalismo, né? De entender que quem está te chamando é tão importante quanto tu, obviamente. E aí, mas assim, como que tu representa visualmente em ações também essa importância que tu quer dar para o teu cliente? Então, o que eu fiz foi botar o nome da perestroika junto com o meu site, como se a gente estivesse aqui, como se não, na verdade a gente está, né, juntos nessa história fazendo esse trabalho. Então, eu achei que ficou de bom tom fazer nesse estilo aqui. Outra coisa que eu quero trazer desse painel é que nessa época eu também não fazia margem. Então, vocês veem que eu coloquei, né, aqui a informação do título aqui embaixo e tudo mais, e a informação ela fica toda meio boiando, na minha opinião, né? Ela fica um pouco boiando nesse espaço em branco. Então, hoje em dia, eu sempre faço margem, eu gosto, eu acho que dá um frame, né? Dá uma encaixada aí no conteúdo, não fica tão solto, acho que fica conciso, né? Passa uma mensagem de unidade e tal. Então, hoje em dia eu faço margem, nessa época eu não fazia. Então, olha só quantos erros, gente. Ai, a minha tampa caiu. Eu vou deixar ela aqui. Bom, esse foi só o primeiro painel, tá? Aqui tem a parte 2. Deixa eu pegar um outro papel vegetal para fazer em cima. E aí, só para... Desculpa, galera do meio ambiente, mas quando a gente está falando de papel e de coisas analógicas, a gente acaba realmente gastando mais recursos, mas eu acho que vale a pena no final das contas. Eu queria até aproveitar, eu estou usando, né, desse aqui, para fazer isso aqui, papel vegetal. Vocês vão ver que quando vocês forem na papelaria, vai ter papel vegetal e vai ter o croquis, tá? Vou mostrar a diferença de um e outro. Eu prefiro o papel vegetal, porque ele fica muito mais transparente, então é melhor na hora de tu fazer sobreposições. Tipo como se tu fosse fazendo um Photoshop, só que no mundo analógico. O croquis, ele é mais branco, olha. Tá vendo como ele tem essa... Primeiro que eles têm uma textura diferente, tá? Esse aqui ele é mais estruturadinho, o croquis ele amassa muito mais fácil e tal. Então eu prefiro o papel vegetal e o croquis ele é mais branco. É questão de gosto, assim, se tu quiser ter eu acho que esse fica mais interessante para tu fazer sobreposições de desenhos e trabalhar isso como realmente uma camada invisível em cima do teu desenho. Então, para fazer desenho analógico, eu sugiro o vegetal e não o croquis, tá bom? Então, vamos lá. O segundo, a parte 2. Eu não vou fazer todas aqui, gente, porque vai ficar cansativo, tá? Porque só para vocês terem uma noção, essa aula só teve parte 2, 3, 4, 5. 5. Então, são 5 painéis que eu fiz em 3 horas, tá? E aí, outra coisa que eu acho que eu esqueci de pontuar antes, foi, justo para eu conseguir ter essa agilidade de fazer 5 painéis em 3 horas, eu fiz, como eu já tinha comentado, né? Tudo quase que direto no painel, então não usei lápis e depois caneta, e eu não pintei. E aí a decisão de não pintar foi uma decisão conjunta minha com o cliente. Por quê? Porque o cliente queria depois imprimir. Eu fiz isso tudo num tamanho grande, tá, gente? Tamanho de flip chart. Ai, meu Deus, caiu minha bateria? Peraí que eu tenho que botar coisa para carregar. Um instante.
Será que eu vou ter que parar a gravação? Acho que sim. Não, voltou. E, gente, desculpa aí, estamos ainda, estou entendendo ainda como gravar essas coisas, como fazer esses conteúdos para vocês. Então, vocês podem perceber que eu erro bastante, ainda sou bem amadora. Vocês tiveram a participação especial do Chico. Quem não viu ainda também, a Bisa, minha gatinha, também tá aqui. Ela tá aqui na cadeira. Não sei se vai dar pra ver. Tem um gato aqui e tem um outro aqui. Eu tenho 2 gatos e eu amo gatos. Deixa eu fechar um pouco a janela, porque agora começa a entrar um super sol aqui no meu home office. Melhor assim. Melhor assim. Então, voltando aqui, desculpa. Depois eu vou ver se até tiro essa parte. Você parou de gravar? Não, tá gravando. Então, eu estava explicando que eu fiz tudo em preto e branco, porque o cliente queria... Eu fiz isso tudo num tamanho normal de flipchart, então eu chegava lá na aula e tinha um flipchart, eu ia descrevendo tudo lá, desenhando tudo lá, fazendo os painéis, e aí depois o cliente digitalizou, foi o cliente que digitalizou isso na época, não fui eu não, eu deixava com o cliente, até tirei fotos e tal, mas quem digitalizou de maneira profissional foi o cliente. E aí ele digitalizou e queria imprimir, fazer esse caderno aqui que vocês estão vendo, tamanho A4. Só que ele, para imprimir isso aqui, se fosse colorido e eram, sei lá, 50 alunos, ia sair muito caro. Então, eles não tinham um budget para isso. Então, a gente tomou a decisão conjunta de fazer preto e branco para ele poder imprimir em preto e branco e ficar legal. Porque se eu tivesse feito colorido e depois a gente imprimir em preto e branco, não fica tão bom, fica assim, né, tons de cinza e tal, e aí não ia agregar muito. Então, por isso que a gente optou por fazer tudo preto. Então, isso é legal também de vocês confirmarem com o cliente de vocês, se eles vão imprimir, se ele vai imprimir depois, se ele for imprimir, será que ele tem budget para isso? Porque muitas vezes o cliente não sabe que uma impressão tá tipo impressão A4 colorido tá tipo uns R$3. E preto e branco é bem mais barato, assim. Então é importante de vocês também trazerem esses insights para o cliente de vocês para ajudar nessa situação. Muito bem, gato Chico está passando pela câmera. Aí agora eu vou falar sobre o segundo painel, né, dessa aula. Bom, ele continuou o assunto de como era esse novo momento, né, da comunicação. E aí aqui ele fala sobre esse novo corte geracional, aí a influência da internet, né, a era pré-digital e pós-digital. Eu acho que isso aqui tá ok, porque passa uma mensagem de uma maneira simples e tal. Talvez, assim, coisas que eu faria diferente hoje, tá? Não tá esse espaço não está tão bom quanto esse espaço, tá? Isso tem muito a ver com a coisa do lápis, né? Eu poder fazer de lápis, tu consegue ter uma noção muito melhor de onde começa e onde termina as palavras, e aí quando tu faz de lápis, às vezes está errado, mas aí tu sabe que na hora de desenhar, de passar caneta, tu tem que chegar mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima e mais para baixo. Por isso eu gosto bastante de fazer primeiro a lápis e depois passar a caneta. Bom, aí aqui ele fala que juventude é diferente de idade, que não tem nada a ver, a pessoa pode ser jovem e não consumir coisas que tenham a ver com isso, ou a pessoa pode ser mais velha e consumir coisas de jovens, né? Então, os jovens podem consumir conteúdos de adulto e vice-versa. Então, aqui é interessante botar um conceito grande, e aí aqui tem uma explicação menorzinha a respeito disso. Então, achei isso aqui bom. Aqui o exemplo não foi tão bom, e esse boneco não está tão bem desenhado. Na época ele até tinha falado sobre isso, né? Alguma coisa de revista e tal, mas acho que esse símbolo não ficou legal. Aqui, morte da classificação por renda. Então, ele estava falando sobre aquelas mortes, né, no painel passado. Então, aqui eu fiz de novo esse símbolozinho. Só que esse símbolo não tá bom, né? Porque era para ser uma cruz. E acho que
assim, não ficou tão bem feito, parece um mais ao invés de uma cruz. Então, hoje em dia eu faria ele melhorzinho. Não sei se eu faria realmente uma lápide de repente, sabe? Que acho que representa melhor a coisa da morte, ou então uma caveira, porque desse jeito está parecendo um mais e não uma morte, realmente. Então, morte da classificação por renda, e aí aqui eu desenhei a pirâmide, né? O fim da lógica piramidal top-down, né? Então, isso aqui acho que ficou bom. Daí aqui já começa assim, aqui é a parte 1, e aí aqui já é a parte 2. Então, eu não estou fazendo assim, eu estou fazendo assim, entendeu? Então, aqui é o primeiro bloco, aqui é um segundo bloco, e aqui é um terceiro bloco, tá bom? Meio que assim. Eu gosto também de diagramar como se fosse início, meio e fim. É que como esse painel já é a segunda parte da palestra e tal, não tem tanto, ainda é o meio isso aqui tudo, né? Então, tá explicando, mas como se fosse assim, o início dessa primeira parte, o meio e o final. Então, aqui, como categorizar, aí identificar o comportamento. Olha isso aqui, gente, que erro grotesco da minha parte. Eu simplesmente risquei isso aqui, porque eu não sabia que dava para usar etiqueta nessa época, não tinha tanto... Ou eu tinha esquecido, eu já sabia, mas eu acho que eu não tinha levado. Também isso é outra coisa que eu aprendi com o tempo, né? Quando eu vou fazer um trabalho presencial, eu tenho um checklist de todos os materiais que eu preciso levar, porque é muita coisa, leva uma malinha. E aí, se tu for parar para pensar de cabeça, tu não vai lembrar tudo que tu tem que fazer. Então, é importante tu ter já tudo organizado para só dar o check ali. Ah, tô levando isso, tô levando isso, tô levando isso, tô levando isso, tá, tudo certo. Então, nessa época, eu não era tão organizada e tão profissional, e aí eu simplesmente risquei isso aqui, tá horrível. Então, identificar comportamento que seja aspiracional e que represente o todo. Aí, Unclassified, enfim, Brasil, hoje é tudo junto e misturado, funk, picho, ocupações, isso aqui eram tendências que ele estava falando sobre o Brasil. Todos produzem e consomem referência. Quem compra um tênis Nike, só classe A, aí ele estava, enfim, achei que isso aqui tá fazendo sentido, essa questão do multiverso social. Ele está explicando que pode ser que uma pessoa de classe baixa faça uso, né, consoma um tênis da Nike, mesmo não tendo tanta grana e tal. Então, isso é interessante de botar. Daí aqui eu fiz o tênisinho da Nike, não está tão bem feito, mas está ok. Aí esses recursos de como se fosse uma fala são interessantes. Aqui a flecha também, os conectores, né, balãozinho, ajuda a dividir o que é o conteúdo. Então, isso aqui eu acho que tá bom. Isso aqui é um outro recurso que eu acho bom também, que é dar uma sublinhada, né, em alguns pontos. Então, isso aqui tá bom. Isso aqui acho que eu teria botado um pouco mais para baixo. Eu sei que conecta com a parte de cima e com a parte de baixo, mas acho que eu teria botado um pouquinho mais para baixo para ficar mais perto dessa parte aqui. Então, tudo junto, misturado. Aí a festa é na comunidade, na rua e no centro. Então, eu estava falando que não tem mais lugar fechado, né? Tudo na rua. Aí aqui não ficou tão bom, eu queria desenhar todos esses lugares, aí eu tentei desenhar uma favela no morro, né? E uma praça. Isso ficou meio estranho, ficou muito bom. Isso é interessante de falar também, gente. Às vezes desenhar com muitos detalhes, coisas que são pequenas, fica meio embolado, sabe? Não dá para ver direito. Então, eu acho que é exatamente o que aconteceu aqui. Eu fui desenhar uma cena, só que muito pequenininho. E aí fica confuso de ver. Não tá bom. Classe ABC, poder de influência de todas as classes. Isso aqui acho que ficou ok. E aí eu acho que é interessante também falar sobre isso, que eu desenhei só 3 pessoas. Olha só a cabeça desse coitado aqui da classe B, mas tudo bem. Tá horrível isso aqui. Então, eu desenhei 3 pessoas sem estereótipos, que antes ele estava falando que não tem mais estereótipos e tudo mais. Um dos motivos de eu usar o boneco estrela e de eu desenhar as pessoas desse jeito, sem ser homem ou mulher, ou enfim, hoje em dia tem um monte de gênero, tem toda uma questão racial, tem várias coisas que estão se falando, então eu prefiro desenhar a pessoa nua e crua. Então, assim, realmente só
o símbolo de uma pessoa, de um humano, e não homem ou mulher, botar cabelo, botar roupa, botar olho, botar tudo isso, assim, eu acho que acaba levando para uma simbologia que não é o que eu, Luísa, quero trabalhar nesse momento. Então, se de repente a palestra estiver falando especificamente sobre isso, aí claro que eu vou trabalhar isso simbolicamente, mas se não estão falando sobre isso, eu coloco a coisa mais genérica possível para não cair nem para um lado nem para o outro. Então, aqui fala sobre poder de influência, então influência eu coloquei como se fosse essas ondinhas, acho que tá ok isso aqui, apesar dos bonecos estarem mal feitos. Isso aqui acho que não precisava, esse adereço aqui, essa chave colchete, não ficou bom. Aí aqui mais uma das mortes, que ele fala de transgênero, morte do gênero, então aqui ele já está até falando, né, também sobre essa questão, então como é que eu ia desenhar homem e mulher aqui, se ele estava justamente falando que não tem mais isso. E aí eu acho que é interessante também de falar que eu estou usando o mesmo tipo de layout quando ele fala dessa coisa da morte. Então, aqui eu fiz o mesmo box escrito morte do tananã. Aí um boxezinho e esse jeito de desenhar a cruzinha, né? Aí eu fiz igual aqui para as pessoas entenderem, então, que são as coisas que estão morrendo. Então, morte do gênero, identidade, papel, sexo biológico, orientação sexual. Aí isso aqui é um símbolo que é da LGBTQ, várias siglas, que tem de homem, mulher e trans, então eu usei isso aqui, porque eu achei que ficou forte, e isso aqui eu tinha pesquisado já no Google. E aí eu não preciso desenhar todos os tipos de gênero, e de um jeito estereotipado, que não vai ser o jeito que eu acho que eles vão acabar se sentindo representados, então eu fiz desse jeito. Aqui entram as questões do machismo, cada um é uma caixa de possibilidades, aí desenhei realmente as caixas, aí olha só aqui a perspectiva dessa caixa tá bem ruim, mas tudo bem. Fazer por fazer. A marca fica mais preocupada em surfar a tendência. Tá, daí aqui eu fiz uma ondinha e encaixei, eu gosto disso também, tá, gente? Fazer tipo um símbolo, um desenho e encaixar as informações junto com isso, eu acho que fica legal. Aqui não tá bem, não tá bonitinho, porque eu acho que como eu tava fazendo em caixa baixa, não ficou tão bem escrito e tal, tá meio tortinho, mas eu acho que a ideia em si é boa. Se for a tendência, do que pensar em conectar de verdade com o público. Então, aí ele explica é isso aqui, né? Fazer por fazer vai dar merda. Então, ao invés de eu escrever o merda, para ficar um pouco mais sutil a situação, eu só desenhei um cocôzinho e botei, né, como se fosse um pi. Então, foi isso. Gente, eu acho que por hoje tá bom, né? Posso mostrar um pouco dos outros, mas 2 painéis já tá legal, eu acho, para mostrar toda a coisa. Aqui eu acho que é bom pontuar que ficou um espação aqui, olha, que não coube, não que não coube o conteúdo, mas acho que ele ia falar sobre alguma outra coisa e tal, e aí não ficou legal e eu trouxe para cá. Então, achei que ficou ruim esse espaço em branco solto. E aqui também não tá muito legal, tipo assim, eu botei um conceito aqui, as explicações, e aí uns ícones ao redor, mas que estão desproporcionais, tipo, esse aqui tá muito grande, esse aqui tá pequeno, não tá bem diagramada essa parte aqui, realmente tá muito ruim. Acho que é mais isso que eu queria falar daqui. Aí esse eu até achei que tá mais bem diagramado. Ele fala sobre low sumerism, tem até uma série no Netflix, acho, sobre isso, se quiserem assistir, menos é mais. Aí aqui eu achei até que ficou bom em termos de diagramação e encaixando aqui os conteúdos e as coisas que importam. Fazer, trocar, consertar, isso aqui também acho que ficou bonitinho. Consumo equilibrado, aí estou usando esse símbolo yin yang, né? Acho que tá bom essa parte. E aí no final já estava com certeza batendo pino. E aí fiz uma coisa mais escrito, assim, sabe? Botei uns conceitos finais que ele estava de conclusão e uma nuvem de palavras sobre
todas as coisas que ele estava falando desse espírito do tempo. Isso aqui ele trouxe na apresentação dele, né? Então, eu achei que ficou, de alguma maneira, legal, que eu realmente fiz uma nuvem, né? E botei tudo lá. E aí é bom porque a pessoa que depois vai receber isso, né? Tá assistindo a palestra, sabe quais são as coisas de tendência que tem que procurar, tipo moda ética, zero waste, economia colaborativa, o movimento bike, do it yourself, todas essas coisinhas dava para depois a pessoa que está assistindo a palestra buscar mais informação sobre isso e como ela poderia aplicar isso, então, no dia a dia dela. E aí aqui no final só uma conclusão sobre inovação, precisa estar conectada com ideias contemporâneas. Então acho que é isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Me digam se vocês acham que esse formato funciona, que vocês acham que vale a pena eu ficar fazendo esse feedback de projetos meus. Eu posso fazer com projetos de outras pessoas, eu tinha pensado nisso, de fazer tipo um esquema de mentoria, assim, sabe? Tipo, vocês mandam um painel e eu dou o feedback, e aí a gente cresce e aprende com isso juntos, né? Mas eu não sei se faz sentido para vocês, então me digam se faz. E aí a gente pode organizar e fazer, de repente, uma live, eu gravo sobre isso, a pessoa recebe, a gente vai conversando. E é isso. Então, a gente fica em contato. Estou aí entendendo ainda como gravar vídeos de uma maneira que seja útil para vocês, que vocês curtam, que tenha um conteúdo relevante e também em formatos estéticos que misturem o digital com o analógico. Então, vocês estão vendo que eu estou cheia de parafernália aqui. Deixa eu ver se eu posso mostrar. A Brisa acho que não está aparecendo. Ali ela. Estamos aqui cheios de estagiários felinos, né? Estão sempre comigo. E é isso, gente. Beijos e até a próxima.